Paz seja com todos. Esse vídeo tem como finalidade tentar ilustrar o que é o reino e a qual reino você pertence. Queremos deixar bem claro que só existem dois reinos, não três nem mais: o reino dos céus e o reino dos homens. Como assim também não existem três caminhos? Só dois: ou o certo ou o errado, ou a bênção ou a maldição, o bem ou o mal, a verdade ou a mentira. Não é através de minha palavra que você escolherá o reino a que irá pertencer, pois a minha palavra é humana e não tem valor algum, mas é pela palavra do próprio rei que será mostrada, e daí você poderá fazer a sua escolha. O conselho é que você esteja com as escrituras sagradas nas mãos, para testificar o que o rei falará. Daí aceitar o que ele fala ou não é parte sua. O que é um reino? Um reino é constituído por um rei, seu exército, seus súditos, suas leis, estatutos, preceitos e juízos e mandamentos. Junta-se tudo isso e temos um reino. E para saber qual reino que você faz parte, é muito simples. Basta saber a qual rei você ouve e obedece. No mundo existem dois reinos, e são eles: o reino dos céus e o reino dos homens. E como distinguir cada um e fazer a sua escolha? Primeiramente, você terá que conhecer os dois reis e saber o que cada um rei propõe de leis para os seus súditos. Apresentaremos primeiro o Rei dos Céus, a quem a grande maioria dos homens não conhece. Mas como é possível não conhecer o Rei dos Céus? Deixaremos que o próprio apóstolo fale por si. Porque a Escritura diz que ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Criador ele é de todos, ricos para com quem todos o que o invoca. Porque todo aquele que invocar ao Criador será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nunca ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então veja que aí está a resposta. Pela grande maioria dos homens não conhecer esse Rei dos Céus. Como invocar a Ele, pedir ajuda a Ele, recorrer a esse Rei, se você nunca creu nele? E como você um dia crerá se nunca ouviu falar dele dentro das religiões? E como ouvir se dentro das religiões não há quem pregue? Esse rei, ele é omitido ou escondido dentro das religiões. Eles não pregam, porque não foram enviados por esse rei. Os que foram enviados por esse rei mostrarão e terão orgulho de mostrá-lo. Por isso, a grande maioria das pessoas não conhece esse Rei dos Céus, pois não é anunciado. E esse trabalho visa anunciar esse rei, assim como o filho desse rei o fez. Medite nas palavras do reino dos céus. O Criador reinará eterna e perpetuamente, ou seja, ele reinará para sempre. Medite nas palavras do Filho do Rei. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E lá no final diz: E não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Veja que a palavra do Pai e a do Filho são a mesma. O Pai é o Rei eternamente, e o seu Filho confirma
teu é o reino para sempre. E o Rei dos homens? Quem é? A qual o mundo adora, presta culto e o tem em o seu trono. A qual o mundo chama de Rei dos reis. Para conhecer esse rei, você precisa saber da verdade por trás da maldade humana. No princípio de tudo, o Rei dos céus fez a sua primeira criação e disse: haja luz. E assim houve luz. E viu o Rei dos céus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E ele chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E foi tarde manhã no primeiro dia. Essa mesma criação é também a que se manifestou no último dia, onde o Criador repousou sobre ele. Ora, havendo o Rei dos céus completado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou, e nesse dia, de toda a obra que fizera, ele abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Sim, estamos falando do Filho dele. O Filho dele é o princípio da criação, a luz. Repare, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Filho do Rei dos céus disse: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Eu sou a luz, e vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então repare que o princípio da criação do Rei dos céus é a luz. E quem disse que é essa luz? É justamente o Filho dele. Como você pôde ver, não por minhas palavras, mas pelas palavras que está escrita neste livro. Estas mesmas palavras são as que julgarão o mundo. O Filho do Rei dos céus, ele foi instruído por seu próprio Pai, com a palavra mais pura e verdadeira. No último dia, quando ele se manifestou, foi para trazer a palavra do reino dos céus, a palavra do seu Pai. Mas o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte. A estes a luz raiou. Desde então começou o Filho do Rei dos céus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pois as palavras que o Filho trazia em sua boca não eram dele, mas sim do seu Pai, o Rei eterno, o Rei dos céus. Quando ele começou a sua missão de levar em diante o Evangelho do Reino, apareceu junto a ele também o diabo, que queria a qualquer modo desfazer as obras que lhe eram dadas pelo seu Pai. Eram aqueles que estavam sempre presentes para o acusar, desfazer dele e tentar matá-lo. Quem? Os antigos sacerdotes, escribas e fariseus. Se você for ler a história do Evangelho, todas as vezes que o Filho se manifestava para trazer a palavra do seu Pai, aparecia junto
os antigos sacerdotes, anciões, escribas e fariseus, saduceus, para acusá-lo, para prová-lo, desfazer de suas palavras. Esses são os verdadeiros inimigos daquela época com o Messias. Desde então começou o Filho do Altíssimo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que padecesse muitas coisas nas mãos dos anciões e dos principais sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Veja, o que eu falo não é de mim, mas é a história que as pessoas estão deixando de ler. As pessoas estão muito acostumadas dentro de uma igreja, dentro de uma religião, e não param para meditar naquilo que o livro sagrado traz a respeito do verdadeiro rei e do seu filho. Depois de sua missão completa, o filho do rei fez tudo o que o seu pai, o rei dos céus, lhe ordenou, porque é filho e o ama e o obedece, e porque falou tudo o que seu pai mandou. É que ele foi odiado pelo mundo, pois o mundo já tinha o seu rei, que reinava na sombra da morte, com suas leis, palavras, que não era do reino dos céus, mas do reino dos homens. Como a palavra do rei dos céus sempre se cumpre, então seu filho morreu. Por quê? Por falar a verdade sobre o reino dos céus. E por isso ele morreu. Mas o terceiro dia, como o pai já havia dito, ele ressuscitou e subiu ao seu pai, o rei dos céus. Foi nesse momento que os líderes religiosos da terra se uniram com os líderes religiosos do mar e fizeram uma aliança. O poder religioso da época se uniu ao poder político de Roma e criaram a sua filha, a Igreja Católica. A Igreja Católica é a filha desses dois poderes, o poder político e o religioso da época. Os judeus que caíram da presença do Pai e Roma, o que governava. Eles ali fizeram uma imagem de escultura do Filho do Rei dos Céus. E essa imagem de escultura, ela recebeu o nome de Jesus Cristo, por esses dois poderes. E colocaram essa imagem no local santo, no trono real, e disseram: esse é o nosso rei. E quem não aceitava essa imagem ou o nome dessa imagem era logo morto por esses dois poderes que governavam pela imagem. Muitos morreram. O primeiro a morrer foi o próprio Filho do Rei dos Céus. E logo após, seus apóstolos e discípulos. Depois, a filha do Rei dos Homens matou muito mais pessoas ainda, por não aceitarem a esse rei que eles fizeram. Quando, pois, vides entrar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, pois o reino foi tomado à força. E desde então, nos dias de João Batista, até agora, o reino dos céus ele é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Eles roubam, porque o Rei dos céus tem posto em seu coração que se cumpra o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino. Veja, até que se cumpra a palavra do Rei dos céus. Então, até que se cumpra tudo isso, quem vai receber esse reino aqui no mundo será a besta. A imagem que eles criaram
e colocaram o nome Jesus. Essa se assentou no trono e governa as muitas águas, os povos, nações, línguas e tribos. É necessário que se conte a verdade sobre tudo o que aconteceu, da justiça para que ela seja feita, para que o Todo-Poderoso, o Rei dos Céus, ocupe o seu local no trono e possa assim reinar como está sendo dito. Então esse é o Rei criado pelos homens, a qual entrou à força pelo poder político e pelo poder religioso. É a esse Rei que o mundo diz: Tu é o Rei dos Reis. Por isso estamos aqui para retomar o que é de direito, o que é justo, ao verdadeiro Rei. A justiça terá que ser feita, e o verdadeiro Rei assumirá o seu trono. Assim como o Mestre falou: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus. Logo, se você não observar o que os escribas e os fariseus da época fizeram e colocaram no Novo Testamento uma coisa que não existia, se a sua justiça não exceder a deles, nunca que você entrará nesse reino. Por isso é necessário que você saiba da verdade, para que essa verdade lhe livre das mãos desses homens, para que você abandone ao homem a religião e venha para os braços do verdadeiro Rei, porque são os homens que criaram as religiões que impedem que você chegue no reino. Bem-aventurado que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Repare, os que são perseguidos pela justiça. Se você está sendo perseguido porque está usando a justiça, está sendo perseguido por isso, bem-aventurado você é. Mas se você diz: eu estou na justiça porque eu adoro o meu Rei Jesus Cristo, você ainda está no engano. Lembre-se, a culpa não foi sua. Você foi enganado pelos homens, pelo diabo, o pai da mentira. Eles criaram essa mentira há muito tempo atrás, e é necessário que a verdade venha à tona, e é o que está sendo feito. A culpa dessa injustiça não é sua, nem daqueles todos que estão dentro da sua igreja, dentro de um templo, pois também foram enganados. Quem criou essa mentira foi os antigos sacerdotes, os escribas e os fariseus, se juntando aos romanos. Por isso foi dito: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixai entrar o que estão entrando. Então muitos ainda não conheceram o caminho do reino dos céus, porque eles estão impedindo você de chegar. É necessário que você recorra às Santas Escrituras e medite nelas, nas palavras que foram ditas pelo Rei dos Céus e pelo seu ungido, o seu enviado. Assim você encontrará o caminho correto. Entretanto, é necessário que saiba quem foi o Rei que os homens criaram para o mundo. Muitos não aceitarão a verdade do Rei dos Céus, porque eles se acostumaram com a injustiça e não entenderão a minha linguagem. E ele respondendo disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Mas para compreender a minha linguagem, é necessário que você ouça ao Filho do Rei e ao próprio Rei dos céus. Por isso ele disse:
Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É necessário que você pesquise, analise, pergunte ao seu próprio líder espiritual. Você vai ver que o nome Jesus, ele não foi dado pelo Rei dos céus, mas ele foi dado pelos próprios homens, no reino dos homens. Esse tomou a força, o trono do Todo-Poderoso, aonde vocês depositam as suas confianças. Mas isso foi permitido pelo Criador, para que se manifestassem os verdadeiros súditos do reino dos céus. Mas para conhecer esse Rei dos céus, a qual você não conhecia, terá que perder a vida como Rei dos homens. Vai ter que perder o costume que você teve com o Rei dos homens e com a sua doutrina. Por isso o Filho disse: na verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Logo, você terá que nascer agora do Espírito para conseguir ver o reino dos céus. E o que é nascer do Espírito? É nascer das palavras que o Pai e o Filho disse. Porque o Pai, ele é Espírito, é palavra, é verbo. Entretanto, terá que ser o Espírito Santo, não o Espírito imundo. O Espírito Santo é aquele que é separado do mundo. As palavras que veio do alto. E o Espírito imundo são as palavras criadas pelos homens. Por isso é necessário que creia nas palavras do Pai, não nas que o homem criou e colocou com o seu dedo nas Escrituras Sagradas. Mais uma vez o Filho disse: o meu reino, ele não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue a quem? Aos judeus, os seus próprios irmãos. O reino dele não é daqui, dessa terra, mas é dos céus. É necessário que se compreenda isso. E mais uma vez ele disse: o meu reino não é daqui. Você viu quem é o Rei dos céus? É este aqui. Entretanto, nem todo que diz e que clama o seu nome entrará no reino dos céus. Entretanto, é necessário que você faça a vontade dele. Se você fizer a vontade do Rei, logo você entrará no reino. Mas se não fizer, apenas clamar o seu nome, chamar o seu nome, de nada adiantará. Por isso, depois que tudo se cumprir, depois que toda essa mensagem chegar, então você vai ouvir todas essas palavras se cumprirem no reino dos céus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
I want to leap over buildings, want to fly over the shores, save the people from the villains, catch the crooks who rob the stores, write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there, faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirled, I wanna be the man that saves the world, yeah. The world is full of super problems, so we made up a Superman, but he is just imaginary. And here we stand, without a plan, with new ideas and innovation. Man still cannot tame creation, and though I'm told I'll never fly, that doesn't mean that I won't try. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero.